Boa tarde. Boa tarde. Agora sim, muito prazer. A gente está falando aqui com o 8º ano? Sim. Quase 9º? É. Talvez. Mas vamos torcer para que sim. Bom, como o Carlos falou, meu nome é Rafael Mansur. Eu vou bater esse papo com vocês hoje. Na verdade, eu vou ajudar a nossa autora Luciane a bater esse papo com vocês hoje, à medida que a gente também vai ver um pouquinho aqui da cena que o Gabriel preparou sobre o livro da Luciane, beleza? Qualquer momento que vocês quiserem falar alguma coisa, tirar uma dúvida, perguntar, tanto para o Gabriel quanto para a Luciane, só levantar a mão e aí daqui eu já vou chamando, beleza? Fechou? Bom, primeira coisa, acho que antes da gente começar e antes de ver o poema que o Gabriel preparou para a gente, eu queria saber da Luciane, vou perguntar para ela, pedir primeiro para ela se apresentar para vocês e em seguida já contar do que fala esse livro, que é O Punhados de Amor. Qual foi o processo de criação, de que fala esse livro, mas antes de tudo, quem que é essa autora? Beleza? Fica à vontade, Luciane. Boa tarde, gente. Obrigada pela presença, obrigada ao Grupo Trama por incentivar a literatura, incentivar a nossa arte, sobretudo a arte de contagem, né? Pode ser que aqui a gente tem talentos que estão aí escondidinhos, como o meu esteve há algum tempo. Sim, eu sou Luciane, moro em Contagem, trabalho na Prefeitura de Belo Horizonte há alguns anos, sou psicóloga de formação e o fato de eu fazer o atendimento clínico está muito presente na minha escrita, é uma forma de eu estar reinterpretando as dores que eu escuto e transformando isso numa outra coisa, numa coisa que eu acho mais bonita, que é a poesia. E eu escrevo desde os meus 11 anos, eu morei na cidade de São João del Rei, foi uma cidade que me estimulou muito criativamente. E aí eu comecei primeiro como uma leitora voraz, tinha uma biblioteca de uma escola lá perto de casa, que eu não era aluna dessa escola, mas me emprestava muitos livros. Eu fui até essa escola 2 semanas atrás, agradecer a biblioteca e levar um livro meu. E aí eu comecei a escrever. E aí ganhei prêmios e tudo, mas depois com a vida adulta, a psicologia foi me tomando. E aí a poesia ficava mais para os meus amigos, para minha família. E aí em 2016, uma pessoa viu um texto no meu Facebook, me convidou para participar de um grupo de escrita. E o professor Ronald Clavo, é um professor lá da UFMG, ele falou assim, você não tem nada publicado? E me estimulou, o pessoal todo me estimulou. Eu publiquei o primeiro livro em 2016, que foi o Composição. E depois, em 2019, o Punhados de Amor, que é o livro que vai estar sendo interpretado aqui. E a minha escrita, ela é fluida, então assim, às vezes eu estou no ônibus, aparece inspiração, às vezes é numa viagem, às vezes é em casa, às vezes é depois de um atendimento. É sempre uma forma de eu lidar com a realidade e trazer mais uma leveza para o meu dia a dia. E espero que vocês recebam essa leveza aí também de alguma forma. Luciane, os 2 livros são de poemas, correto? Sim. Por que poema? Eu acho que essa questão, a poesia, essa coisa, esse olhar, né? Que a poesia pode estar na literatura, mas ela pode estar em outras formas de arte. Que é essa questão de falar de sentimento, de afeto, de trazer algo que é mais do emocional. Então talvez, por eu lidar tanto com a escuta, com o emocional, isso vem bem fluido. Eu também escrevo crônicas, mas a crônica exige de mim uma disciplina maior, de sentar, organizar um tempo, focar. E como eu te falei, a questão da poesia, ela flui em qualquer canto. Então, para mim, é muito mais fácil escrever. E como eu tenho muito material já guardado, assim, foi a forma de eu começar a pôr isso para fora, a forma de livro. E aí eu fui escolhendo dentro dos temas, dos livros que eu fui trazendo, dos títulos, então eu fui tentando agrupar de uma forma que tivesse um corpo ali. Mas a poesia eu acho que ela pode falar muito por mim e acho que ela pode tocar muito a pessoa. As pessoas ainda têm muito preconceito com a poesia, acho que é algo complexo, mas eu acredito que ela tem um poder de mexer com a gente, até de nos ajudar a ressignificar muitas coisas. Perfeito. Vou convidar agora o ator Gabriel para poder apresentar um dos poemas do livro da Luciane para vocês. Entoe-me em dó maior, solte-me do seu âmago, me deixe escorregando como as lágrimas do vinho na taça quebrada.
mesmo anoitecendo, continuo púrpura, intacta. Soletrada por aqueles que não me dominam. Nem eu. Corredor de pétalas. Brisa em suspenso. Eu estou parindo todos os dias. É um parto sem dor. Eu não ouço o choro da criança. As suas gargalhadas, eu as pego e coloco num veleiro. Mar adentro. Para dentro de mim. Vou perguntar para o Gabriel agora, de vários poemas que tinha um livro, por que você optou em trazer a leitura desse poema aqui hoje? Bom, esse foi o parto, né? Eu fiquei, na verdade, entre 3. Que é o primeiro poema que abre o livro, que trata sobre fotografia, vou fazer uma leitura dele também. Ciclo, que falo dele mais depois, mas o parto, porque ele tem uma série de pequenas imagens poéticas muito sutis e que exigem de alguma forma, tanto para quem está lendo quanto para quem vai ouvir o poema, exige que a gente tenha a coragem de tornar o nosso olhar um olhar mais aberto, mais vulnerável a um sentimento tão pequeno quanto as lágrimas do vinho, ou seja, aquelas gotículazinhas, quando a gente bota algo muito gelado num copo, aquelas gotículazinhas que se formam, as lágrimas do vinho numa taça quebrada. Então são pequenas imagens poéticas, principalmente para mim como ator, foi muito interessante, porque essas pequenas imagens poéticas me obrigaram a imaginar situações. E ao imaginar essas situações, obviamente o ator nunca revela o subtexto dele, né? Mas ao imaginar essas situações, eu acho que o texto ele começa a ganhar um corpo, assim, com mais nitidez. Eu penso em que situação eu diria isso, para quem eu diria isso. E Luciane, de onde, se puder falar, né, surgiu o poema do parto? Assim? Que momento você achou que deveria escrever, de onde veio a inspiração para poder transformar em escrita? É impressionante que às vezes o poema, às vezes eu tenho uma frase, né? Tipo a das gotas, né? Das lágrimas do vinho na taça lascada. E eu fico com isso e às vezes no ato de escrever ele vai se desenhando. Mas essa questão do pacto, eu acho que tem a ver com a questão de criar algo, né? O pacto dar luz, dar vida. Então eu acho que foi muito do processo mesmo de criatividade, de transformar algo, de poder... Eu gosto muito de pegar o que é óbvio, né? Tá lá a taça de vinho, mas o que é essa lágrima que está ali no vinho? Também pode falar da lágrima que nasce com a gente. O que é a palavra parto? Uma mulher, né, quando eu falo parto sem dor, é difícil, né? Então às vezes tem coisas que a gente faz com tanta dedicação que não vem com esse sacrifício. Algo que poderia às vezes parecer que é muito sacrifício, mas por estar envolvido com uma ressignificação, sai de uma forma mais fluida. Então foi essa questão mesmo do processo da criatividade. Eu estou falando do processo de criar algo e pegando as palavras usuais e dando um novo significado a elas. Legal. Agora eu vou perguntar para a moçada, eu vou fazer uma enquete aí, vocês levantam a mão ou não. Alguém que gosta de escrever? Uma pessoa, quem não gosta, quem é mais ou menos? Beleza, agora eu vou fazer outra pergunta. Alguém que já teve um dia vontade, depois de um momento de muito sentimento, ou de felicidade ou de raiva, vontade de pegar e escrever aquilo de alguma maneira, para dar uma acalmada, para aliviar? Quem sim,
Ninguém? Ah, tem uma galera. Quem não? Vocês já ficaram com raiva de alguma coisa e mandou mensagem contando disso pra uma pessoa? Então a resposta é sim, para todo mundo. Vocês expressaram o sentimento de vocês em palavras. Eu queria entender da Luciane, para depois voltar para vocês. Você falou que escrevia desde os 11 anos. De onde que veio, como é que foi o processo, para a gente entender também, assim, como que é o processo de tornar a sua escrita em um livro? Como que em algum momento você falou, opa, agora, ok, eu tenho essa coletânea de textos que eu venho criando desde os meus 11 anos, mas agora eu quero transformá-los em um livro. Como que é esse processo, assim, até chegar aqui no livro impresso, para distribuir para as pessoas, vender, enfim, participar de eventos literários? Conta pra gente do processo todo. Isso, né, de às vezes, vocês olharem para vocês mesmos e entender que tem uma criatividade aí que pode ser colocada para fora e vocês nem têm consciência, acho que é muito importante. Então lá atrás, assim, de alguma forma, acho que talvez o hábito da leitura primeiro me ajudou a sistematizar essa coisa assim, eu também posso pôr no papel de alguma forma e de uma forma diferenciada. E também a questão da escola me ajudou muito, porque eu estudei numa escola que incentivava muito a produção cultural, então eu comecei a escrever peça também, teatro, fiz teatro. Então essa questão da educação da escola teve um papel fundamental de me estimular. Mas eu continuei usando essa prática, né, de tentar reler o meu real e sem, às vezes assim, eu estou vendo um filme me inspira uma escrita minha, a minha leitura sobre aquele filme. Às vezes eu estou conversando com alguém, aquilo me dá margem para um poema. Às vezes eu fiz um atendimento muito pesado e aí eu vou pôr aquilo num poema. Eu lembro uma vez que eu mandei um poema para um grupo de amigos, acho que era e-mail, não tinha nem redes sociais, 2000 e pouco. Aí umas pessoas me ligaram preocupadas, achando que eu estava triste, né? E eu falei que não era, né? Mas tinha sido uma semana pesada, que eu ouvi muitas questões. Na época eu trabalhava na área da assistência social e teve uma questão muito densa com a pessoa que eu atendi. Então foi uma forma de eu ressignificar aquilo, mas eu não tava, a dor que eu estava pondo ali não era necessariamente minha, era o que eu ouvi. Né? Então eu não estava falando necessariamente de mim, mas estava colocando uma emoção ali e alguém percebeu e captou que aquele poema estava com uma carga mais pesada. E aí, como, né, até então eu não pensava em publicar, porque eu achava que pudesse ser uma coisa assim, de transformar minha arte no marketing. Mas aí, com esse grupo de escrita que eu participei, o pessoal me falou assim, se você publica, você leva a sua arte para mais pessoas, sai do grupinho lá da minha rede de e-mails. E aí, e também como tinha outras pessoas na época também, olhando essa questão de editora, pesquisando, até que esse primeiro aqui ia sair de um outro formato, era uma outra pessoa que ia me ajudar no processo, né, de diagramar, de fazer a capa. Mas aí ele trabalhou muito bem com uma outra pessoa, mas comigo, não sei por que, se ele arrumou outros trabalhos, ele me deu um monte de bolo, aí o livro não saiu, já tinha data marcada para lançar, e fui para uma outra editora que foi a 3i. Eu acho que eu não tive contato com esse recente, mas eu indiquei para agora uma pessoa, não achou contato. Eu estou com receio de que eles tenham fechado na pandemia, infelizmente muita coisa não existiu. Mas aí eles conseguiram interpretar, tipo assim, a capa que eu que bolei, eu explicava os títulos, e eles conseguiram materializar, né, aquilo que eu imaginei primeiro na minha cabeça. Então, assim, transformar em livro foi essa questão de tentar mesmo levar algo que eu acho que pode ajudar, pode tocar a mais pessoas e valorizar também essa minha dedicação, né? Essa fato de ter sentado, ter escrito, ter transformado tantas coisas que poderiam ser difíceis em coisas que podem vir com uma beleza, isso pode chegar a mais gente, né? E tem me trazido, assim, pelo fato de eu estar publicando livro, estar levando. Teve a questão da pandemia, porque em 2019 depois veio a pandemia, né? Mas até a pandemia e esse ano eu tenho conquistado muitas coisas bacanas através da escrita, que vai me abrindo portas, vai me trazendo novas pessoas na vida, então vai virando uma rede. Aí eu acho que, né, que eu vou agora seguindo nesse fluxo. Perfeito. Vamos ver mais um poema? Vamos. Esse aqui. Ponto inicial. Diva de hoje, estampada no reflexo dos seus olhos. O café esfria. O olhar aquece. O cigarro se consome e todas as palavras ainda não ditas pairam sobre a gota d'água.
Sorrisos enviesados e olhares precisos encorajam as mãos e os lábios. Gosto das conclusões não iniciadas e dos avisos explícitos sobre princípios determinados. Sem controlar, sigo o garoto de moletom. Dai-me seu tom, dou-lhe minha luz. Foto feita. Esse poema, Luciane, de onde veio? Essa questão da fotografia, né? Também tem uma coisa que eu acho que deve interessar o ator, né? Que são as cenas, né? Acho que tem é como se fosse várias fotos numa foto maior, né? Num cenário maior. Imagina um mural e cada trecho do poema pudesse ser parte desse mural. E eu gosto de fotografia também, eu viajo, eu gosto, né, eu fotografo mais a paisagem do que a mim mesma, não sou muito de selfie não, tem também. Mas eu gosto dessa coisa assim também de olhar e ver uma coisa inusitada e pôr isso numa imagem. E acho que o poema ele pode transformar isso também, transforma as emoções em palavras, mas aí eu imagino que na cabeça de cada um forma uma imagem diferente, né? Se eu não preciso tirar uma foto aqui, todo mundo vai ver a mesma foto. Mas a foto que o poema tira, cada um vai te dar uma interpretação diferente. Então, tipo aqui, tá vendo? Gosto das conclusões não iniciadas e dos avisos explícitos sobre princípios determinados. Alguém quer falar assim, do que essa frase fez lembrar? Pode ser uma cena, uma imagem. O momento da vida. Querem que repete a frase? Gosto das conclusões não iniciadas e dos avisos explícitos sobre princípios determinados. Não imaginaram nada? Nenhuma cena? Qualquer coisa que vier à cabeça vale. Mas olha só. Conclusões. O que é uma conclusão? Não é algo que está no fim? Não iniciadas. Faz sentido a princípio? A princípio não faz sentido. Mas é esse. Ótimo. Não? Você deslevantou a mão, né? Mas essa coisa de brincar com a palavra, assim, a gente pega algo que às vezes, né? Conclusão, se eu falar a palavra conclusão, todo mundo entende aqui. Mas pra gente concluir algo, a gente tem que ter começado. Mas aí eu falo, não iniciadas. Então o que é isso? Então é uma provocação pra gente sair da nossa zona de conforto e pensar. Assim, o que essa emoção que de repente está aqui? Aí já falando um pouco da minha área da psicologia, né? Assim, o que eu estou tendo aqui de emoção que de repente está lá atrás, que eu nem sei que foi iniciado, mas pode estar aqui nessa conclusão. Então pode ser uma das leituras dessa frase. Mas essa é a minha leitura também como escritora. Eu já vi, né? Eu tenho uma oficina que chama Poesia Terapêutica. Eu já apliquei para vários tipos de públicos diferentes. Não precisa ser escritor para participar. Porque eu uso a poesia, por exemplo, para ajudar no relaxamento, para ajudar no processo criativo. E gente que fala assim, nossa, eu achei que eu nunca ia escrever nada. Faz escritas bem elaboradas, se surpreende. Porque é uma forma, né, da gente sabendo provocar, vem algo desse emocional e desse olhar sobre o mundo que pode transparecer em palavra escrita. E pode virar um texto em prosa ou em poesia. Vocês querem trazer alguma pergunta para eles, ou para o Gabriel, para a Luciane? Você escreveu nos 11, você falou? Sim. Você guardou todos esses? Eu guardei uma pastinha lá, na época era datilografado, né, ou de caderno. Eu tenho uma pastinha, mas esses eu não pus, não incluí, assim, porque era uma escrita bem infanto-juvenil, né, esse de 11 anos, mas tem coisa lá que eu gosto, assim, que
ver se eu lembro um trecho. Eu não sou boa para decorar meus textos, mas eu vou para escrever e para ler. Tem um que termina assim, que chama Colar de Pérolas. Aí eu termino assim, isso eu ter feito com uns 13 anos. Eu vi pedaços de mim mesma nas pérolas de um colar. É uma outra cena. Então, às vezes tem aquela, né, imagina um colar de pérolas, tem um brilhozinho assim, então eu me vi ali naquelas bolinhas pequenininhas e tal. Essa é uma frase e é um poema que eu gosto. Eu tive um poema que eu fiz com 13 anos sobre a mulher, aí já uma fala até feminista, e eu nem imagino como é que eu consegui, porque eu não lia tanto sobre feminismo na época, não era tão falado em escola, mas eu fiz um poema bem feminista no Dia da Mulher e ele foi premiado na biblioteca essa foi a biblioteca municipal lá de São João del Rei. Esse eu tenho lá no mimeografado, né, que eles fizeram na mimeografia. Mas eu tenho algumas coisas guardadas assim. E com esse volume... Já é uma pergunta. É uma curiosidade assim, de todo artista, por exemplo, quando o cineasta faz um filme, ele quer ver um filme na tela, né, com as pessoas assistindo. Quando o diretor escreve uma peça, ele quer ver essa peça em cena e as reações das pessoas. Então, quando você vê o seu texto sendo lido por um ator, com as plateias, e as entonações que ele dá, as pausas, as vírgulas, que talvez não seja bem o que você imaginou inicialmente, que sensação é essa? Como é que vem, que parte essa emoção? E como é que devolve isso para você quando você escreve? Eu me sinto muito encantada quando isso acontece, né? Eu já tive outras experiências de ter outras pessoas, né, em ambiente informais ou formais. Então, um amigo meu, eu até perguntei se vocês conheciam, chama Fabiano Percy, ele me surpreendeu, eu mandei no WhatsApp um poema, ele fez um vídeo com esse poema, foi na época da pandemia, um poema até que eu gosto muito. E aí eu sempre fiquei encantada, porque quando eu ouço, né, é como se fosse já um outro poema. E tem um toque do ator, da interpretação, que é isso, né? Quando eu tentei provocar vocês para ver que imagem, né, podia vir na mente de vocês, e cada um poderia dar uma imagem diferente, todas são válidas, todas são verdadeiras e todas fazem parte dessa poesia. Por isso que eu gosto da poesia, que ela vai criando assim, um caleidoscópio, dá margem para várias interpretações. Então eu me sinto muito grata, né, por eu ter feito esse processo, como papel, de ter circulado de alguma forma, ter chegado num talento que está aqui trazendo para vocês e dando a interpretação dele, porque isso também me enriquece e até às vezes me dá margem para escrever, né, às vezes aquele poema de uma outra forma, aí vai ser um outro poema. Vamos mais um, Gabriel? Vamos. Ciclo. Não é outono, mas me desfaço em folhas acobreadas, enquanto ele é ouro em pó. Nem tudo que reluz é você. Estrelas nascem e morrem nos meus dias, como se tudo que eu precisasse estivesse no obituário e maternidade universais. Até as joaninhas riem. De mim ou para mim? Estale os dedos e me ponha aí, encoberta nesse papel amarelado, o esboço da poeta do que serei quando banhada. Apague a luz, dobre a esquina, devolva-me as árvores, meu lugar é assim. Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz do primeiro poema e desse último que você escolheu dos três. Mas eu quero saber agora do ciclo. Por que você escolheu esse também no meio de todos do livro? O ciclo, eu acho que a imagem que mais me pegou é a inversão que você faz, inclusive, com o ditado popular. Nem tudo que reluz é você. Porque... Você sabe qual ditado que eu quis dizer aqui? Alguém me fala a palavra? Você sabe, quando a gente fala em tudo que reluz é ouro. E aí você diz, o início, o primeiro verso da primeira estrofe diz: não é outono. Outono é a estação do ano em que as folhas caem. As folhas das árvores se desfazem.
tudo se desfaz na natureza no outono, para começar um novo ciclo. Não é outono, mas me desfaço em folhas acobreadas. Não é outono, não é a natureza que finaliza um ciclo, mas sou eu. E aí eu jogo para vocês pensarem também, se vocês já tiveram em algum momento, depois de viver um sentimento muito forte, sentir que alguma coisa vai acabar, sentir que alguma coisa aconteceu, sentir que você precisa recomeçar ou repensar alguma coisa, você está andando na rua e aí você tem essa sensação de que os seus sentimentos, de que a forma como você se sente, a forma como você vê a vida, está constantemente mudando, está se desfazendo naquele exato momento. E como que vocês olham para a causa do que está fazendo isso com vocês? O eu lírico, né? Enquanto ele é ouro em pó. Há um valor, então, nisso que eu estou deixando, nessa pessoa que está me deixando, mas nem tudo que reluz é você. Então, essa dinâmica, eu acho que os poemas que eu selecionei, e fora esse aqui que você escreveu, eu acredito, do seu filho, né, pelo título, eles têm essa dinâmica contraditória mesmo, que ela falou. Ou essa dinâmica que não consegue fechar numa lógica formal. Para mim, pensar isso de fato, eu preciso ter, como leitor, uma coragem para olhar ali para o sentimento que não é lógico, como uma conclusão sem início. O exemplo de uma conclusão sem início é a própria vida, a sociedade. Essa escola, não foram vocês que iniciaram ela, essa escola já estava pronta para vocês quando vocês chegaram. O mundo já estava pronto para vocês quando vocês chegaram. Então, a gente vive mesmo um pouco esse emaranhado de sentimentos contraditórios. Foram esses poemas que me fisgaram. Para fazer algumas perguntas para a autora, que eu não sei se a gente desmistificar algumas coisas. Primeiro, você tem um poema favorito do livro ou não? Tem. Qual que é? Tem um pequenininho, eu mesmo posso ler? Aí eu ia pedir em seguida para você ler, pra gente... Ele é pequeno, mas eu acho que pode falar muitas coisas. Chama Florada. Os ipês encheram meus olhos, escorreram pelo meu rosto e me fizeram sorrir, amarelo e rosa e branco e roxo. Por que, Luciana? Porque eu acho que ele é curto e direto ao ponto, né? Eu amo ipê. E sobretudo o ipê rosa, né? Então também que esse livro é cor de rosa. E aí, né, o percurso que eu faço de casa para o trabalho, no mês de agosto, que é o mês do meu aniversário, tem vários ipês rosas, assim, então é uma época do que eu gosto muito. Eu acho que os ipês já vêm para me presentear de aniversário. E aí e eles me emocionam, então essa coisa, né, de encher os olhos, né, fala de uma emoção. Só que não é um encher os olhos de uma dor, é algo bonito, então me faz sorrir. Mas aqui eu ressignifico o sorrir amarelo. O que é o sorrir amarelo? Alguém sabe dizer? É um sorriso meio sem graça, né? O sorriso, quando a gente fala que alguém sorriu amarelo, parece que não é um sorriso autêntico, mas aqui de novo eu quis ressignificar esse sorriso amarelo e trazer o do ipê, né? Que eles me fizeram, o ipê transpareceu, né, em suas cores através do meu sorriso, que é um sorriso de alegria. Conseguiram sentir a alegria do poema ou vocês sentiram ele como triste? Alegre, levanta a mão. O poema alegre, quem achou o poema alegre? Levanta a mão. Quem achou triste? O pessoal lá do fundão achou triste. Já começa a ler, o pessoal tem, como que eu falo, bons sentimentos com o P, né? A não fica fala o P. No início eu perguntei para vocês, pessoal, quem já sentiu alguma coisa ali uma hora, em algum momento, um sentimento, escreveu uma mensagem sobre aquilo para um amigo, para uma amiga, via WhatsApp, a maioria aí já levantou a mão.
E aí sobre isso ainda eu quero fazer uma pergunta que é: quem já escreveu alguma coisa que era aquilo que vocês sentiam na hora, mas escreveram aquele textão, mandaram aquele textão, depois que vocês mandaram, leram, bateu um arrependimento e falaram assim, era bem isso que eu queria dizer. Quem já passou por isso, levanta a mão aí pra eu... Legal, muita gente. Eu também. Luciane, tem algum poema aí dentro que você já escreveu e depois você vê-lo pronto, talvez não publicado, mas também publicado, mas talvez você vê-lo pronto e falou assim, não sei se era isso ainda que eu queria escrever? Eu sou... É que tem gente que gosta, né, de pegar um texto, reescrever e tal. Eu sou mais assim, pus no mundo, tá? Lógico que na hora eu releio e tal, e às vezes quando eu tô escrevendo, digitando, ainda mais se eu tiver sem óculos, vai algum erro de digitação, passa alguma coisa, então é mais, se eu vou rever, é mais na questão mesmo de uma fotografia, de uma digitação. Mas no geral, eu acho, do jeito que saiu esse que você já possa estar me agradando, eu penso que é uma criação. Pode ser que eu não vou, né? Lógico assim, quando eu participo de coletâneas, né? Lógico que eu vou escolher os poemas que eu acho que vão falar mais com aquela proposta. E tem outros que eu vou guardar. Mas se alguém falar assim, quer ver todos os meus poemas, mesmo aquele lá que está datilografado, eu vou mostrar, porque eu acho que eles refletem algum momento. Assim, é um pouco da aceitação, da autoaceitação, né? Que eu acho que vem com a maturidade. Às vezes também a gente aceitar, né? Eu gosto muito de trabalhar com a psicologia junguiana, que fala muito das luzes e das sombras. E as sombras, quando a gente está num processo de terapia, sombra seria aquilo que a gente talvez não quer pôr pra fora, não quer mostrar, não quer aceitar na gente mesmo. Então a gente não vai tirar isso, a gente não vai podar, cortar tudo. A gente vai trabalhar para que ela possa ser iluminada e vir de uma forma melhor. Né? Então lógico que eu acho também que a minha escrita vai amadurecendo e vai ter poemas, né, que vai transmitir isso. Tem uma evolução até da criatividade. Mas eu acho que eu tô assim, em aceitação com o que sai. E tem mais coisa escrita? Você tem mais guardado? Muitos. Tem um terceiro livro? Provavelmente. Tem um terceiro livro. E os livros seguem Punhado de Amor, enfim, e o outro livro, desculpa, Composição. Eles seguem, na hora de fazer coletânea dos poemas, você segue um padrão, uma mesma linha? Como que você faz a seleção dos poemas que vão para o mesmo livro? Talvez o que pra mim, né, que pode ser em outra pessoa, de vez de for pegar meus outros poemas, eu vou assim, vamos pensar dentro dessa linha da composição que você quer mostrar, pudesse ter uma outra seleção. Mas quando eu pensei no primeiro, eu fui pegando os que eu achava que tinham mais impacto dentro dos que eu tinha ali, mas que também tivesse uma linha, assim, que provavelmente também tem um poema que é um livro que tem mais de um romantismo, que é feminino e tal. Aí do Punhados de Amor, eu já mesclei mais e peguei coisas antigas e coisas recentes e coloquei umas frases também, né? No meio do livro tentei, mas aí não vai ser numa lógica racional, né? Assim, você vai estudar história, você vai falar ali do século XX, você agrupa racionalmente o que aconteceu ali. Aqui tem uma organização, mas ela não vai passar pela lógica racional, mas eu tentei conectar o poema com aquela frase. Então, por exemplo, e ela sonhou e acordou azul, pois ainda estava nele. Então essa provocação, aí logo depois vem esse que ele falou, manual que eu não entregarei ao meu filho, ainda. Então, eu tento fazer essa conexão, mas eu acho que é muito mesmo assim, metafísica do que racional. Perfeito. Só pra gente ir finalizando, Luciano, pro pessoal que tem vontade, se não tem também, para despertar essa vontade, por que é importante a gente jogar pro papel, escrever o que a gente sente? Divide com a gente, por favor. Primeiro, como psicóloga, né, eu trabalho muito com os pacientes, eu atendo os guardas municipais da Prefeitura de Belo Horizonte e atendo particular também. E eu acho que a escrita, ela é uma forma da gente organizar. Então, às vezes assim, né, a sessão, geralmente é semanal, 50 minutos, fale da sua semana,
E às vezes a pessoa não dá conta de lembrar tudo que foi importante. E tendo ali um caderno, indo ali, deu vontade, seja coisa boa, seja ruim. Eu falo assim, terapia não é lugar só de falar de desgraça, não, pode falar das coisas boas também. Então ter ali essa ferramenta ajuda muito numa organização interna. Então, assim, emocionalmente pode ser de auxílio, e, né, até para descarregar ou para se reorganizar, mas criativamente também pode trazer muita coisa. Então, essa coisa do criar. E às vezes a pessoa acha, né, como eu, né, que eu não imaginei ganhando dinheiro com a literatura. Então, hoje também é uma atividade profissional como a psicologia. E às vezes a pessoa pode se surpreender, né? Daí às vezes, eu não quero escrever um livro, mas vai montar um blog, vai fazer um texto de YouTube, você tem que fazer um roteiro, né? Para você, geralmente, né? A pessoa que tem seguidores, ela tem um planejamento antes ali. Então o fato dela ter se organizado para pôr no papel pode virar um material que ela pode transformar em renda, inclusive. Ou fazer por querer compartilhar uma arte mesmo, né? Pode ser um hobby, não precisa ser, mas também pode ser uma fonte de renda. Então, você falou que você escreve, o que você escreve? Oi? Aí. E você já divulgou para alguém? Você divulga aqui pro pessoal da escola? Como é que é? Da escola Mas você pensa em divulgar? Você já tem um espaço? Porque hoje com as redes sociais a gente tem muitas formas, né? Se a gente quiser fazer a nossa arte circular, a gente tem muita forma de fazer isso. Não precisa ser do livro. Mas eu tenho Kindle, né? Que é o leitor de livro digital, amo ler, mas eu sou apaixonada pelo papel. Então tem uns livros que eu compro mesmo pela capa, pela edição. Mas aí não precisa ser desse formato. Pode ser em vários formatos, inclusive, né, no computador, no celular. Obrigado, Luciana. Eu fiquei curioso com o poema do filho. E aí, eu não sei se você preparou, eu não sei se eu vou te deixar enroscado, mas aí eu queria muito ouvir esse poema. Posso ler. Eu acho que fala muito com a juventude. Manual. Peraí só um segundo. Atenção, pessoal, por favor. Manual que não entregarei ao meu filho ainda. Rapaz, durma mais e trabalhe menos. Guarde tempo de suas demoras. Escolha a carreira menos rentável. Eu e Carlos escolhemos, mas que lhe gere muita paixão líquida. Beije muitas bocas e não se prenda a um só corpo. A variedade enriquece a alma. Não plante árvores ou tenha filhos. Se não puder suportar suas próprias raízes, porém, escreva um livro e exorcize nele o que te ancora no passado. Quebre pratos e louças bonitas e reaproveite os cacos no quebra-cabeça diário. Deixe de lavar a roupa suja na intimidade, já que varais podem expor sabedorias. Não tenha tapetes, sinta o chão e se manche um pouco mais de histórias. Não faça dietas e se embriague de vez em quando, de quando em vez. Moderação não lhe cai bem. Não prometa ou faça contrato, acordando-se um ser diferente a cada manhã. Rasgue esse manual assim que o ler e deixe os afetos lhe recordarem o que deve mesmo seguir. Bom, vou finalizando aqui, pessoal. Alguém quer trazer mais alguma pergunta antes da gente fechar? Luciane, palavra sua final, agradecer para o pessoal. Com você. Gente, obrigada, né, pela atenção. Todo mundo está aqui de férias, louco para poder, né, não ter que vir mais à escola, mas obrigada pelo tempo. O tempo é o nosso bem mais valioso. Então, quando uma pessoa para, né, para escutar o meu trabalho, eu sinto muito agradecida, né, a essa iniciativa do Grupo Trama aí, que está levando arte. Espero que isso possa, né, de repente aqui agora, se vocês não tiveram vontade de falar, mas de repente fica uma sementinha e dias depois, semanas depois,
Vocês, nossa, pegam um papel e algo que vocês ouviram aqui pode aparecer lá na frente da interpretação de vocês. Mas aí, deixe fluir o melhor de vocês, tá? Deixa a criatividade ir pra fora. Obrigada.